Você já sentiu a intervenção divina em sua vida? Você já sentiu algo diferente? Vamos conversar sobre isso um pouquinho nesse curto vídeo. Bem, me chamo Kardec Lima, eu sou o professor Kardec, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aliás, esse canal não é só meu, esse canal é nosso. É para pessoas que querem conversar de maneira saudável, de maneira amistosa, inteligente, sobre assuntos transcendentes, sobre espiritualidade, sobre vida, sobre uma espiritualidade independente, uma espiritualidade livre, né? Pensamentos realmente que nos libertem, sem ser as gaiolas, as caixas, né? Então vamos pensar fora das caixas, vamos pensar para além das gaiolas, das prisões mentais, psicológicas que as religiões fazem com todos nós. Então temos um pensamento crítico e análises críticas aqui no canal. Falamos sobre isso, falamos sobre uma espiritualidade realmente que nos liberta, uma espiritualidade que se vivencia no agora, que é o único momento real, e diante disso, aqui nós trazemos críticas às velhas formas de pensar, aos pensamentos que são engessantes, né? As crenças limitantes e os pensamentos que também limitam. Então, este é o canal do Professor Kardec. Você vai encontrar um conteúdo de qualidade aqui. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam meus convidados a se inscrever agora no canal, a compartilhar o nosso conteúdo, a conhecer nosso conteúdo, ativar o sino das notificações, porque nós temos vídeos com muita regularidade a qualquer momento e também lives surpresas, além das lives tradicionais das sextas-feiras às 20 horas e outras lives que às vezes nós programamos para outros dias e horário, avisando também aos seguidores, tá bom? Fiquem conosco e sejam muito bem-vindos. Pois é, aqui na descrição nós temos um link para o grupo de WhatsApp do canal e às vezes também algumas informações adicionais, conteúdos adicionais, informações interessantes. Vale sempre a pena você olhar a descrição dos vídeos como a descrição do próprio canal, tá bom? Muito bem. Olha, você já sentiu a intervenção divina na sua vida? De que maneira você sentiu? Você pode até deixar aí nos comentários de que maneira você sentiu a presença de Deus, a presença de uma intervenção espiritual maior para te ajudar em momentos complicados, em momentos difíceis, né? Isso acontece geralmente, principalmente em questões de saúde, né? Questões de doença, porque todos nós temos assim força, energia, mas uma coisa que realmente nos coloca em situação às vezes de desequilíbrio, de desespero e numa situação em que a gente fica em momentos realmente de complicação é quando nós estamos enfermos, quando existe alguma enfermidade, quando existe algo que nos deixa para baixo, quando existe algo que nos preocupa, porque por mais que nós tenhamos a certeza, a convicção da imortalidade, por mais que tenhamos a convicção de uma vida eterna, de uma situação em que estaremos sempre vivos, nós logicamente não queremos antecipar o nosso desencarne, nem muito menos gostamos da ideia do desencarne, porque existe naturalmente em nós um senso de conservação do próprio corpo físico e sempre um desejo de ficar aqui por mais um tempo para fazer isso ou fazer aquilo, para terminar, para concluir tal coisa, para terminar outra, para fazer alguma benfeitoria, enfim. Por mais que reclamemos da vida, por mais que nos queixemos, o fato é que é difícil para todos nós trocar esta segurança, né, do que já está posto aqui para o que seria sempre uma interrogação, a vida após a morte, a vida após a encarnação, o que seria sempre algo misterioso, por mais que se estude e que se tenha vivências hoje em dia e relatos reais, mesmo assim a grande massa, e não só essa grande massa, mas até alguns de nós, no momento que a coisa aperta, né, a gente prefere ir ficando por aqui mais um tempo. É aquela velha história de que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, todo mundo quer ir para nosso lar, mas ninguém quer desencarnar. Esse tipo de coisa é muito comum, até mesmo entre espiritualistas, entre pessoas estudiosas da área, buscadores espirituais. No fundo, a gente gosta de ficar aqui por mais um tempinho, a gente sempre vai pedir mais um tempinho para ficar por aqui, né? Isso acontece porque a gente, no fundo, a gente tem sempre
às vezes um pé atrás, né? E a gente também tem medo da finitude, medo de acabar, de tudo realmente acabar, de não existir mais nada, né? Isso acontece. E é interessante porque isso acontece até mesmo com pessoas que já tiveram vivências e experiências profundas, comprovadas de uma vida, de que a vida não acaba aqui na Terra. Mesmo assim, não a totalidade, mas a maior parte dessas pessoas, em momentos difíceis, querem ficar por aqui mais um tempo. Não querem ir, não. Então, isso mostra que estamos ainda no momento de amadurecimento espiritual, no momento de sair de uma infância espiritual, que é grande esse período de infância espiritual, agora é que estamos começando a buscar uma adolescência, né, espiritual. Então é um processo, você vê que a gente fala de tanta coisa, o homem adquire tanto conhecimento ao longo do tempo, né? Mas de fato nós ainda estamos ainda muito verdes para algumas situações, né? E quanto mais nós estudamos e vivenciamos situações, percebemos o quanto temos que aprender e evoluir em todos esses aspectos, né? Bem, diante disto, percebemos que na Terra uma das maiores angústias de todos são os sofrimentos terrenos. É uma causa de estudo de Siddhartha Gautama, é uma causa de estudo de grandes mestres, de grandes sábios. Por que o sofrimento? Para que o sofrimento? Para que as dores? E para que as enfermidades e moléstias, essas coisas todas? Bem, é uma questão realmente muito complexa, que gera debates, que gera palestras e seminários longos. Não é para um vídeo que a gente tenta enxugar. Mas o fato, trazendo expectativas, questões pessoais, eu posso falar sobre algumas experiências que tive nesse aspecto com algumas enfermidades e que houve intervenção em alguns momentos para me ajudar. Bem, durante toda a infância, até os 12, 13 anos, eu tive asma, né? Fui asmático. E até aí eu entendo que isso provavelmente venha de uma questão genética e também de uma questão kármica reencarnatória, nesse aspecto aí, né? De algo que foi determinado que eu passaria por isso. Bem, aconteceu. Até 12, 13 anos, e muita gente tem asma até 12, 13 anos, né? 14 e para o resto da vida não tem. Isso acontece. Outras pessoas acabam tendo durante toda a encarnação. Mas a maioria, com 12, 13 anos, na adolescência, passa. Foi o meu caso. Eu tive uma asma muito forte que na infância eu tive que recorrer, meus pais recorriam a me levar na madrugada para hospitais para tomar a nebulização, né, tomar o oxigênio. Várias vezes eu tive problemas respiratórios nesse aspecto, inclusive de ir realmente em urgência e emergência nas noites e madrugadas buscar um atendimento. E é uma coisa horrível, né? Você com falta de ar, é uma coisa muito, muito difícil, né? Isso aí aconteceu. Outra situação, me lembro que passei por uma cirurgia de vesícula também, que foi bem complicada, dolorosa, mas aí eu já era um pouco mais velho, né, já era adulto, mas um jovem, muito jovem, e a cirurgia foi bem sucedida, né, mas foi difícil a cirurgia, né, foi uma cirurgia difícil, ia ser feita a laser, e depois o médico mudou, o cirurgião mudou esse procedimento durante a cirurgia e acabou tendo que fazer a incisão, que eu tenho ainda tem a marca no abdômen, né, dessa incisão que ia ser feita a laser, mas teve que mudar-se o procedimento e a cirurgia acabou sendo uma cirurgia difícil, longa e desafiadora para o médico, o cirurgião e sua equipe na época, né? E tudo bem, essa foi uma outra situação, foi bastante dolorosa e difícil, tanto antes da cirurgia como pós-cirurgia, foi muito doloroso, muito complicado, tudo isso também. Entendo isso também como outra situação de necessidade que eu teria, né? E foi tirada a vesícula, etc. Tudo bem. Mas isso ainda não foi o mais forte, porque depois eu tive uma erisipela bolhosa, e essa erisipela foi assim uma doença muito forte, divisor de águas em minha vida no momento que eu havia deixado a profissão, uma estabilidade financeira, uma série de mudanças familiares, pessoais, de pensamento, deixei uma carreira profissional, tudo foi muito complicado, foi um período, aquele período que se aproxima dos 40 anos de idade
e é aquele período que se chama realmente de um processo de metanoia, de transformação, de nova consciência. E isso mexeu com tudo, né? Aspectos físicos, psicológicos. Veio a pandemia neste mesmo tempo, e a pandemia muito forte, muito séria, pegando a todos de surpresa, e isso foi uma grande revolução, né? Uma grande mudança, uma enxurrada de coisas em minha mente, porque existia toda uma série de dificuldades a lidar com aquela enfermidade, se curar daquela enfermidade, uma enfermidade difícil, e que me deixava mais bem inchado e mais obeso e muito inchado e cheio de feridas e muita coceira, e assim perspectivas difíceis de tratamento, e enfim, foi um ano e meio a 2 anos de tratamento para ficar realmente livre de tudo isso, né? E muito doloroso, com uma série de injeções, muitos medicamentos, uma quantidade enorme de medicamentos tomada, muitos e muitos medicamentos, tá? E só de injeção, só de uma injeção, quase 150 injeções, só de uma, fora outras, para você ter uma ideia. Então foi um momento desafiador, difícil, de lutas pessoais, de lutas internas, de renovações energéticas e do planeta com a pandemia ao mesmo tempo. E aquela pandemia representando um perigo também, por conta que se eu pegasse aquele vírus também em momentos que eu já estava acometido por essa comorbidade, por essas situações, poderia ser fatal para mim, né? Diante disso tudo. E aí, o fato é que durante esse período tudo foi um período de muita reflexão, de muitas elucubrações, e foi esse período de metanoia, esse período de transformação de consciência, de elevação consciencial, que é um período realmente de desafios, é um período que às vezes gera isso, mudança de emprego, mudança de rota de vida, mudança de costumes, de hábitos, mudanças físicas, psicológicas, muita coisa, né? E mudança principalmente consciencial. E isso gera uma crise também, às vezes, existencial. Foi o que aconteceu também comigo. Comigo, a idade dos 40 anos foi uma idade assim muito representativa, muito forte, sabe? Porque a gente vem crescendo, né, na juventude, na adolescência, e a gente acha que os 40 anos parecem tão distante, né? E quando os 40 anos chegam, a gente foi pego, no meu caso em particular, foi uma idade muito forte para mim. Deu um impacto psicológico, emocional muito forte. Para outras pessoas não, mas para mim foi. E representou assim algo muito profundo. E é o que acontece geralmente com as pessoas que estão nessa período para a sua metanoia, para a sua transformação consciencial. São aqueles anos ali próximo aos 40 anos, ou a partir dos 40 anos, ou dos 40 aos 45, ou até os 50 anos, esse período que se aproxima à meia-idade, né, a chamada meia-idade. Então é um período de metanoia, é um período que geralmente o ser humano faz uma reflexão profunda, uma revisão profunda sobre sua vida até aquele momento, o que foi feito, o que não foi feito, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que fez de positivo ou negativo dentro da sua mentalidade, e o que pode ser melhor, o que pode melhorar. E geralmente recebe chamados da espiritualidade muito fortes. E esses chamados não vêm só com coisas boas, mas vêm com coisas difíceis, com grandes desafios, às vezes questões de enfermidade, às vezes questões de dificuldades materiais, financeiras muito grandes, de problemas familiares, de dificuldades variadas, porque é uma estrutura toda que está sendo mexida. E foi assim, porque foi um período de pandemia, um período de turbilhão de acontecimentos para todos que estavam aqui no planeta Terra. Então eu passei por essa situação, vamos dizer, provacional, coletiva e ao mesmo tempo individual, vivendo a minha enfermidade, essa situação toda que eu estou falando. Então não foi nada fácil, mas aqui estou fortalecido e guerreiro como sempre. Mas eu quero dizer que, claro, aconteceram intervenções divinas nesse período. As pessoas próximas, as pessoas que me amam, as pessoas que fizeram orações para mim, que pediram por mim, as minhas próprias orações, mas isso aí eu acredito muito mais nas orações das pessoas próximas. Em alguns momentos de dificuldade, de dor, de coceira, parecia que aquela doença não ia embora, eu recebia ajudas, eu ia dormir mal, amanhecia bem, com as feridas melhores, essa coisa toda. E o fato é que eu passei a tomar muitas injeções, muitos corticoides, né? Injeções muito de corticoides, o que me engordava, me deixava inchado, né? Eu já tinha uma tendência a isso, e aí foi cada vez mais, né? E
Isso aí aconteceu. Foi muitos antialérgicos, muitos corticoides, e, enfim, muitos anti-inflamatórios, antibióticos, uma quantidade enorme. E cerca de 2 anos, essa coisa toda. E graças a Deus, essa espiritualidade, eu sobrevivi à pandemia, sobrevivi a essa enfermidade. E a partir daí eu decidi ter uma mudança ainda mais profunda em minha vida, no estilo de viver, na consciência, adentrando ainda mais profundamente ao estudo da espiritualidade. Por isso aqui estou. E é bom dizer que, fora isso, eu já havia tido dificuldades com uma irmã mais velha que havia desencarnado, com uma mãe que havia desencarnado, após sofrer 2 anos de câncer de mama e ter uma metástase. Meu pai já havia desencarnado. Então foram vários desafios na minha vida pessoal, né? Com isso aqui eu não quero me colocar numa posição de vítima, nem de vitimismo, nem de coitadismo, porque todo mundo passa por suas dificuldades e desafios, mas estou fazendo um relato, então eu tenho que falar um pouco sobre isso. Então, diante de tudo isso, esse aspecto todo, eu tive mais dedicação ainda à parte espiritual. Foi quando fechei o centro espírita, deixei o espiritismo, passei a perceber também que o espiritismo não era o ponto maior de minha evolução na busca espiritual. Foi uma etapa cumprida, foi uma etapa importante, foi um aprendizado, mas aquilo não é ainda o alto da montanha. Eu precisaria escalar mais e precisaria entender que existe vida fora dos redutos espíritas e existe uma espiritualidade maior e que o espiritismo se caracterizou de fato como mais uma religião, por isso eu precisava avançar mais. Para além das religiões, viver uma espiritualidade maior, mais profunda. Então é isso que eu venho vivenciando e é importante deixar todo esse relato para vocês. Quando vocês me veem aqui hoje em dia forte ou corajoso ou trazendo algumas perspectivas e pensamentos, é porque eu me fortaleci, eu amadureci e ganhei força e energia para estar aqui hoje com vocês. E levo esse canal com muita dedicação. Por isso que a gente pede sempre o like, o compartilhamento, não é? A inscrição das pessoas, porque aqui a gente faz algo com verdade e com emoção. Então, completando, para que o vídeo não fique muito longo, eu sempre acabo alongando um pouco, é que a gente vai falando, vai lembrando de outras coisas. Bem, eu tive também há cerca de 2, 3 anos uma pneumonia. Começou a surgir de repente essa pneumonia, eu fui tratado em casa. O mais interessante dessas coisas todas é que é difícil até das pessoas é, compreenderem às vezes e acreditarem que foi possível isso. Eu fui tratado e curado em casa da erisipela, onde eu ia tomar injeções no farmacêutico amigo, e o resto foi ajuda espiritual e oração. E fui tratado com essa questão da erisipela com muitos medicamentos, com orientações às vezes até dos próprios espíritos e orientações do farmacêutico e muitas injeções e tratamento repouso em casa. Depois a pneumonia também fui tratado em casa e aconteceram situações, momentos que eu achava que poderia desencarnar, como também com a erisipela. Eram dias tão difíceis, era uma rotina de tantas injeções, tantos medicamentos e tantos limites, dificuldades, onde eu não podia tomar um banho sozinho, não podia fazer quase nada sozinho, dependia de todas essas pessoas. E o interessante é que é, aconteceram dias da erisipela, mais de um ano, aquele tratamento, coceira, tudo que eu achava que ia desencarnar daquilo, que aquilo não ia ter mais. Que a coisa era muito remédio, muito dinheiro gasto, muita coisa e a coisa quase não andava. Eu achava que aquilo ali seria o fim. Tinha dias que eu achava dessa aqui, parece que eu não vou me libertar. Mas me libertei. O que prova que às vezes a gente pode sempre ir além do que se imagina. Um outro detalhe também, essa pneumonia foram momentos que eu achei também que eu poderia desencarnar. Foi algo que foi muito forte. Os pulmões ficavam quentes, fervendo, um calor, um vapor que saía daqui, uma coisa impressionante. Impressionante. E tinha dias que eu estava totalmente sem poder nem me expressar direito, nem falar direito. Não tinha forças, não tinha energia para me expressar. O corpo debilitadíssimo, fraco e sempre deitado e a dificuldade de respiração, dificuldade para se expressar, para falar, muito difícil. E ainda às vezes
as pessoas sem entender bem o que eu estava sentindo, sem compreender, né? Porque só quem sente é quem sabe, né? Certas coisas quando a gente está enfermo, só quem sente é que sabe, quem está de fora não imagina e acha às vezes até que a gente está exagerando ou aumentando certas coisas e não é, né? Então foi muito difícil, mas eu recebi também uma ajuda espiritual, uma intervenção espiritual. Conversei com um médium amigo, foi mandado uma equipe espiritual um determinado horário lá onde eu morava, água fluidificada, orações, passe. E o fato é que eu também, as minhas conversas com Deus, eu conversei com Ele e em poucos dias aconteceu uma mudança e eu fui melhorando e fui curado. E um vídeo aqui do canal que representa isso como uma... Até porque o canal estava parado, eu fiz esse canal e deixei para lá. E foi a partir de um vídeo que tem aqui, que tem parentela corpórea e parentela espiritual, foi um vídeo que eu fiz 1 ou 2 dias depois que eu comecei a melhorar dessa pneumonia e que eu havia acordado com Deus que iria dar uma ênfase maior a este canal aqui. E isso seria minha grande forma de trabalhar nessa seara de espiritualidade também de transcendência. Quando eu conversei isso com Deus, não entenda isso como uma barganha, como algo assim, me cure que eu vou fazer tal coisa. Não, não foi exatamente assim. Mas foi no sentido sim de dizer eu posso fazer mais, eu quero a cura porque eu sei que eu posso fazer mais e eu vou fazer mais, eu sei de que maneira eu posso fazer, posso direcionar esse trabalho. Se não hoje em dia mais com palestras espíritas, com o centro espírita, mas através de um canal, através do que eu posso fazer diante das minhas condições. E aí foi assim. E fui compreendido nesse aspecto, fiz. E estou fazendo esse canal. Claro, esse canal ficou parado um tempo e ano passado fiz esse vídeo e agora a partir desse ano, 2024, é que está sendo dada essa ênfase aqui maior, né? Então, através desse ano e dos últimos meses é que nós estamos dando ênfase aqui a esse canal. Por isso, esse canal é muito importante, tem uma simbologia muito forte, muito grande para mim. Eu acredito que se estiver também fazendo bem e ajudando outras pessoas, eu sei que está, cumpre-se aí um grande projeto meu de trabalho na seara pessoal e na seara fraterna também, né? Então, é isso que eu queria dizer a vocês, dizer que houve uma intervenção espiritual forte para me deixar de pé e isso foi muito importante para mim. Me lembro que tive uma conversa com Deus e a coisa aconteceu. Semana passada houve um ataque espiritual, que às vezes a gente sofre ataques espirituais, né? Passei por um ataque espiritual, passei um dia que não estava legal, uma energia difícil, uma energia ruim. Eu tive mais uma conversa direta com Deus. Tive mais uma conversa direta com Ele. Nessa conversa, também eu conversei, eu disse, o Senhor, né, ou você, não sei como me referir, sabe das minhas dificuldades, sabe daquelas coisas que são difíceis para mim, sabe que até mesmo se eu tiver algumas enfermidades ou doenças vai ser difícil para mim fazer alguns tipos de trabalho. Provavelmente eu vou ficar aí atrás do SUS, atrás das dificuldades que existem no campo da saúde, né? Provavelmente vai ser algo que vai me levar e eu preciso fazer isso, quero fazer aquilo, o canal está aí, eu tenho coisas para fazer. O senhor sabe que eu já tenho algumas dificuldades naturais por algumas coisas, então me ajude nisso aqui, que é o que eu posso fazer, e me dê essas oportunidades e manere nessa carga aí, ou me proteja de cargas negativas nesse campo, porque eu já tenho dificuldades em algumas áreas, já passei por algumas provas difíceis e preciso realizar essas coisas aqui. Então, é mais ou menos o que eu falo num vídeo aqui que diz como conversar com Deus, né? Como conversar com Deus é aquele momento que você precisa ter um papo reto com Deus. É aquele papo direto, falar diretamente com Ele. Bem, foi algo impressionante como fui ouvido imediatamente e atendido imediatamente. Parece mentira e parece uma força de expressão, mas não foi. Após esse diálogo com Deus, 1 minuto depois eu estava melhor. Dessa agonia, desse ataque espiritual, um minuto depois, 1 minuto.
depois. Para não dizer instantaneamente, porque eu me senti já na hora. Mas 1 minuto depois eu já estava bem melhor. Bem melhor e tranquilo. E acabou. Não teve mal-estar, não teve agonia, acabou tudo que estava de ruim. E eu já fui gravar um vídeo naquela madrugada para o canal aqui. Bem, tudo isso que eu estou falando é para mostrar que, apesar de nós termos um canal crítico em relação às religiões e os aprisionamentos, continua em mim essa ligação direta para Deus, para com Deus e para com a transcendência e para com esses espíritos que trabalham na área da cura espiritual, dos tratamentos espirituais. Para você ter uma ideia, eu não sou médico, nem sou uma pessoa estudiosa de medicina, mas adquiri muitos conhecimentos nessas áreas nos últimos anos. Por quê? As próprias situações que eu tive desafios de enfermidade e aproximação de espíritos da área médica junto a mim, que já trabalhavam comigo no centro espírita, ajudando e tratando outras pessoas, e também que vieram me ajudar, que têm proximidade, que me passam às vezes dicas e orientações na área médica, sem eu ser da área médica. E já me passaram muitas dicas e orientações, às vezes até de qual medicamento vai ser importante para eu tomar, qual vitamina eu preciso tomar, qual é a vitamina que está faltando no meu corpo, o que é que eu preciso tomar, qual é o chá que vai ser bom para mim. Tudo isso é passado, para você ter uma ideia. E comecei a adquirir então alguns conhecimentos sobre medicações, sobre vitaminas, sobre o que tomar, o que vai ser melhor para a minha saúde, o que devo fazer, quais são as minhas áreas mais vulneráveis, quais são as áreas melhores, tudo isso. Comecei a fazer essa leitura em relação a tudo isso. E para mim e também para os outros, para as pessoas próximas. Então começou a ter um pouco em mim de uma área meu, como se eu fosse da área de medicina. E eu não sou, né? Embora seja um terapeuta hoje em dia. E essa parte da terapia, da psicanálise que estudo, lógico que também me deixa mais antenado com as partes da área de saúde, propriamente dita, e os estudos espirituais que também passam por esse lado de estudar o perispírito, estudar né, os corpos energéticos e aquilo que para algumas culturas e algumas visões os 7 corpos, os 4 corpos, os 3, os 2, enfim, tudo isso. Corpo causal, corpo mental, corpo espiritual, corpo energético, todos esses nomes que são dados, toda essa nomenclatura que varia de correntes espiritualistas de uma para outra. Umas falam em 7 corpos, outras em 4, outras em 6, mas o que importa no fundo é estudar toda a nossa essência e estudar a todos nós diante dos corpos mais densos e os mais etéreos, né? Então, diante disso, hoje em dia eu sinto um lado muito forte em mim de intuições nessa área de medicina, pela proximidade desses amigos espirituais. E um deles está até ali a imagem que é o Dr. Frederic von Stein, o qual eu agradeço, que também esqueci de falar nesse vídeo, mas já falei em outro específico, que ele fez uma cirurgia espiritual em mim em 2018. E também foi algo muito interessante que mostra essa intervenção espiritual. O Dr. Frederic von Stein me ajudou e fez essa cirurgia em mim em 2018 através do médium Zé Araújo, no Centro Espírita Além do Horizonte, Caruaru, Pernambuco. Tá? É isso que eu tenho a dizer. Então, essa ajuda do Dr. Frederic von Stein, nessa ocasião para essa cirurgia e também em outras ocasiões que às vezes vem me visitar e me auxiliar, foi algo assim muito importante. Não só dele, mas de tantos outros amigos espirituais, alguns que eu conheço, outros que eu nem conheço. E é importante a gente dizer isso, que existem de fato equipes espirituais para ajuda e intervenção a todos nós no campo da saúde. Isso existe. Eu creio que você possa crer nisso, que você possa ter essa certeza de que existem equipes dedicadas a esse amor, essa fraternidade e as intervenções para curar todos nós muitas vezes, para nos ajudar na cura, já que a cura também parte de nós, né? Claro, Jesus só curava aqueles que tinham fé e sentiam que podiam ser curados, então quando a gente sente que pode ser curado, eles vêm e fazem esse trabalho. Como a gente também pode fazer com outras pessoas, somos também agentes dessa cura, dessa transformação. É isso que a gente aprende, que somos também deuses, né? É isso que eu queria dizer nesse vídeo, para mostrar que no momento que o ser humano fica enfermo, seu corpo físico fica enfermo, qualquer coisa, todos nós baixamos a bola na mesma hora, as vaidades vão para o chão, os orgulhos vão para o chão, tudo aquilo que nos coloca com arrogância, com prepotência, com soberba, vai tudo para o ralo,
porque a enfermidade, apesar de ser uma coisa muito ruim, muito difícil, é algo que é pedagógico para o ser humano, para nós espíritos reencarnados, no sentido de que elas fazem com que a gente equilibre, né, as nossas formas de viver, reequilibre, reveja alguns comportamentos, reveja algumas atitudes, reveja muitas vezes o que a gente faz, o que a gente fala, e reveja também muitas vezes nossos aspectos de arrogância, de soberba, de se achar a última bolacha do pacote, de se achar muito importante, porque a gente vê a nossa vulnerabilidade, a vulnerabilidade do corpo físico e o quanto a qualquer momento nós podemos partir, tá? Então é nesse sentido aí. Não como uma exaltação e uma apologia ao sofrimento e às doenças, não. Mas a doença também tem esse papel retificador do lado não só físico, do lado não só daquilo que precisa ser curado, mas também de uma cura no sentido dos aspectos nossos de condução de vida, nos aspectos nossos de moralidade, nos aspectos nossos de que maneira nós pensamos e agimos, os nossos aspectos no sentido de arrogância, prepotência, todos esses aspectos que são do lado do ego, que são do lado de nos acharmos muito importantes e superiores às vezes, tá? É importante tocar nesse ponto. E é isso que eu queria dizer a vocês. Bem, o tempo passa e a gente fala, já estamos a meia hora de vídeo. E eu preciso encerrar até para que o vídeo não fique cansativo. Minha intenção realmente não era nem chegar a esse minuto aqui. Mas eu quero agradecer a vocês. E esse vídeo é apenas falar um pouco, trazer um relato pessoal e mostrar que as intervenções espirituais acontecem. As intervenções divinas acontecem para nos trazer cura e restabelecimento, tá? Pode ter certeza disso. Claro que a gente sabe que nem sempre vamos ter essa intervenção. Precisamos ter os nossos cuidados próprios com a saúde. Não devemos basear nossa vida em buscar essas intervenções, mas elas vêm e elas sempre nos ajudam. Até mesmo às vezes em pessoas que desencarnam e precisam desencarnar, essas intervenções vêm e promovem uma moratória, né? A moratória existe, ou seja, às vezes é dado a todos nós um período a mais de vida. 2, 3 anos, 10, 15, 20, isso varia. Mas é dado a nós algumas oportunidades de moratória. Isso também é misericórdia divina, é bênção divina, a misericórdia que é nos dada no sentido de moratória. Todos nós não, mas boa parte das pessoas que conversam com Deus e que pedem de coração e que justificam esse pedido com argumentos plausíveis e sinceros, são ouvidos por Deus e na grande maioria é dada essa moratória, essa possibilidade de revitalizar-se, de curar-se e de viver ainda por um tempo bem considerável e às vezes por um longo tempo ainda, tá? Ou seja, podemos manejar a nossa vida também através do diálogo com Deus e das nossas vontades mais intrínsecas e puras e verdadeiras. É importante falar sobre isso.